Olá, meu nome é Vitor Taveiros, eu sou Master Coach Executivo, sou criador do método de como encantar seu cliente e vender mais. Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre como que deve ser o atendimento ao cliente, tanto na sua empresa, no seu negócio ou na sua loja. A primeira dica que eu te dou, como que deve ser o atendimento ao cliente, ele deve ter empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro, é você realmente entender qual que é a necessidade que aquele cliente precisa, o que é que ele precisa para ser bem atendido, para resolver o problema dele. Isso é um ato muito importante para que você tenha dentro do atendimento ao cliente. Não adianta você querer somente vender, somente focar na tua venda, somente focar no teu lado como vendedor, como empresário, como dono de loja. Você precisa ter empatia para que aquele cliente entenda e perceba que você está se importando com ele, que você se importa não somente com a venda, mas com ele em si. A segunda dica que eu dou, você precisa não focar na venda. Você precisa focar no cliente. Quando você foca no cliente, sem a necessidade muito de querer sempre vender, estou tão preocupado, eu preciso fechar essa venda, eu preciso fechar o meu caixa, eu preciso aumentar a venda, aquela preocupação que todo empresário tem, você precisa focar no cliente. Qual que é a necessidade dele? Qual que é a dor dele? Qual que é o problema que ele precisa que você resolva? Então, hoje em dia, a gente percebe que tem muitas empresas, muitos exemplos de como não atender um cliente. Sempre pensar no próprio ego, sempre pensar na própria empresa e não no cliente em si. Até porque, pessoal, quem vai pagar a conta, as tuas contas, quem vai pagar o sustento daquela empresa, daquela loja, é o cliente. Não é outra coisa, não é outra pessoa, não é outro departamento. O cliente que vai gerar receita para a tua empresa. Então você precisa se preocupar sim no cliente. Como eu me preocupo com o cliente, Vitor? Buscando treinamentos para os teus vendedores ou para você mesmo. Entendendo os tipos de cliente, isso em outro vídeo eu falo de quais são os tipos de cliente. Praticando a empatia, porque na empatia a gente vai perceber o que é que o cliente quer, entender qual é a necessidade dele, se colocar no lugar dele. Se você vende esse produto, naturalmente você conhece muito bem dele. E aí você precisa conhecer o teu cliente para ver como que esse produto ou serviço vai se encaixar naquela realidade. A terceira dica que eu te dou, primeira, empatia. Segunda, focar no cliente. E a terceira, entender a necessidade. Qual que é a necessidade? Por que aquele cliente está precisando daquele serviço ou produto? Ou até às vezes ele não precisa. Você simplesmente vai precisar descobrir isso. E aí é que a gente vai entender se você é um bom vendedor, um bom empresário. Você está disposto a indicar o seu concorrente ou outra loja somente para buscar um bom atendimento? Pensa nisso, reflete sobre isso. Se você está disposto ou disposta a envolver aquele cliente, a indicar aquele cliente para outra empresa ou outro negócio, simplesmente focando em bem atendê-lo, naturalmente, se ele gostar do teu atendimento, se ele se sentir encantado, se você focar no cliente, se você encantar ele vai indicar o teu produto, ele vai indicar a tua loja, ele vai indicar o teu serviço para outras pessoas e aí naturalmente tuas vendas vão aumentar. Te vejo no próximo vídeo.